Na televisão e no cinema, nem tudo que é gravado deveria de fato chegar ao público. Ao longo dos anos, algumas cenas foram ao ar e imediatamente geraram polêmica, seja por decisões criativas questionáveis, erros graves de continuidade ou até momentos que passaram dos limites do bom senso. Algumas dessas cenas causaram indignação, outras se tornaram motivo de piada e algumas simplesmente não se encaixavam na narrativa. Serão essas cenas que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é cenas que não deveriam ter ido ao ar. Na série How I Met Your Mother, ou traduzindo Como Eu Conheci Sua Mãe, há uma cena deletada que poderia ter influenciado a percepção dos fãs sobre o final da série. Nessa cena, Ted e Robin se encontram em uma praia e discutem suas vidas. Robin menciona o pacto que fizeram anos antes, de se casarem caso estivessem solteiros aos 40 anos, e admite que pensou nisso. Ted, porém, gentilmente rejeita a ideia, afirmando que não pensa no que poderia ter sido, e que isso é felicidade para ele. Essa sequência demonstra que Ted havia superado seus sentimentos por Robin, o que poderia ter proporcionado uma compreensão diferente do desfecho da série. A cena também conta com Robin saindo levitando, como se estivesse indo em direção ao céu, algo que ficou bem estranho por sinal. Além disso, Alyson Hannigan, que interpretou Lily, revelou que o final exibido teve 18 minutos a menos do que o roteiro original, deixando claro que muitas cenas realmente não deveriam ir ao ar e por isso tantos cortes. No episódio Homer vs Dignidade da 12ª temporada de Os Simpsons, Homer enfrenta dificuldades financeiras e aceita se tornar o faz-tudo do Sr. Burns, realizando diversas ações humilhantes em troca de dinheiro. Uma das tarefas envolve se disfarçar de panda no zoológico local. Durante essa pegadinha, ele é arrastado para a jaula de um panda real e, embora a cena não mostre explicitamente, é implícito que Homer é atacado de maneira bem inapropriada pelo animal. A cena gerou controvérsia por abordar o tema de maneira cômica, sendo considerada de mau gosto por muitos espectadores. Até os dias de hoje, muitos relembram a cena e fazem questão de criticá-la, porém mesmo com todas as polêmicas, ela nunca foi deletada. A cena é frequentemente citada como um dos momentos mais polêmicos da série, levantando debate sobre os limites do humor em animações destinadas ao público adulto. No episódio Lush Life, da 4ª temporada de The King of Queens, Doug percebe que sua esposa Carrie retorna do trabalho mais relaxada e bem-humorada após tomar drinks com uma colega. Observando essa mudança positiva, Doug conspira para manter Carrie nesse estado, oferecendo-lhe bebidas alcoólicas regularmente e aproveitando a situação para sempre ter sua esposa calma e feliz, já que no seriado ela pegava bastante no pé do maridão. Apesar de considerado engraçado por muitos, a prática levantou questões éticas e também foi criticada por muitos espectadores por ser interpretada como uma forma de manipulação ou doping, já que Doug está alterando o comportamento de Carrie sem seu consentimento. Ainda no episódio, a situação de Doug se complica quando o vizinho Lou Ferrigno descobre o plano e informa Carrie, resultando em conflitos no relacionamento. No episódio The Puerto Rican Day, da série Seinfeld, exibido em 7 de maio de 1998, ocorre uma cena em que o personagem Kramer, interpretado por Michael Richards, acidentalmente incendeia uma bandeira de Porto Rico. Na tentativa de apagar o fogo, ele pisa na bandeira, o que gera indignação entre os participantes do desfile do Dia de Porto Rico. A multidão, enfurecida, danifica o carro de Jerry, e Kramer comenta: "É assim todos os dias em Porto Rico." A cena gerou uma polêmica significativa, com líderes e ativistas porto-riquenhos expressando descontentamento pela representação negativa e pelo desrespeito à bandeira. Fernando Ferrer, então presidente do Distrito do Bronx, e Manuel Mirabal, presidente da Coalizão Nacional Porto-Riquenha, foram algumas das vozes que criticaram o episódio. A National Broadcasting Company, produtora da série, emitiu um pedido formal de desculpas e retirou o episódio das reprises de verão. Os criadores
e roteiristas de Seinfeld defenderam o episódio, argumentando que as críticas surgiram antes mesmo de sua exibição, possivelmente baseadas apenas no título. Os roteiristas também afirmaram que o episódio poderia ter sido ambientado em qualquer outro desfile anual de Nova York, sem alterar significativamente a história. Em um episódio do programa Saturday Night Live, exibido em 12 de fevereiro de 1994, Adam Sandler interpretou Canteen Boy, um personagem recorrente que é um assistente de escoteiro ingênuo e infantil. Nesse episódio, Alec Baldwin fez o papel de um escoteiro mestre que faz avanços íntimos e digamos que bem inapropriados em direção a Canteen Boy. A cena gerou polêmica significativa, pois muitos espectadores interpretaram que a série abordou o tema delicado de maneira cômica. A situação tomou esse rumo polêmico, principalmente pelo fato de o personagem de Adam Sandler ser considerado inocente, infantil e não perceber o que de fato estava acontecendo. Em resposta às críticas, o Saturday Night Live incluiu um aviso em reprises, esclarecendo que Canteen Boy era um adulto de 27 anos, ainda que sua caracterização e comportamento sugerissem o contrário. No programa de televisão Most Extreme Elimination Challenge, adaptação cômica americana do game show japonês Takeshi's Castle, o personagem Guy Lelouch, interpretado por John Cervenka, atua como repórter de campo. Conhecido por seu comportamento excêntrico e frequentemente inapropriado, Guy Lelouch faz comentários de duplo sentido e exibe atitudes que podem ser consideradas ofensivas ou polêmicas em diversos momentos do programa. Essas características geraram debates sobre os limites do humor e a representação de preconceito na televisão, já que o personagem tinha como marca falar o que pensa, agir de qualquer maneira, ser bastante inconveniente e até mesmo invasivo. Orange alert and nothing will get by me. Hey, baby doll. Embora o programa tenha sido elogiado por sua abordagem humorística, alguns espectadores criticaram o conteúdo por ultrapassar os limites do bom gosto, e Guy Lelouch passou a ser alvo de muita polêmica que é relembrada até hoje. Na quinta temporada de House of Cards, há uma cena que gerou muita polêmica entre os fãs por ser considerada ruim e mal elaborada. Nessa sequência, Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey, envolve-se em um diálogo considerado cafona com a secretária de Estado, Catherine Duran, interpretada por Jane Atkinson. O momento culmina com Frank empurrando Durant escada abaixo na Casa Branca, numa tentativa de eliminar uma possível testemunha de seus atos ilegais. Tudo isso pois a secretária que acompanhava Frank de perto e sabia de suas ilegalidades, estava prestes a se virar contra ele e no dia seguinte iria testemunhar contra o mesmo. A história então arrumou uma forma para que Frank conseguisse eliminar essa ameaça, o que não deixou os telespectadores satisfeitos. Muitos espectadores criticaram a cena, considerando-a muito simples e preguiçosa, destoando da complexidade habitual da série. A personagem da secretária fica em coma, e Frank se livra do que poderia ser o seu fim no cargo. Em Breaking Bad, há uma cena notável em que Skyler White, interpretada por Anna Gunn, canta Happy Birthday de maneira sedutora para seu chefe, Ted Bennick, durante sua festa de aniversário. Esta performance é uma referência direta à famosa interpretação de Marilyn Monroe, da mesma canção para o presidente John F. Kennedy. A cena gerou reações mistas entre os fãs. Alguns a consideraram constrangedora e fora de contexto, enquanto outros a viram como uma demonstração da complexidade da personagem e de suas motivações. Sabemos que a série como um todo é considerada por muitos como uma das melhores da história, porém essa cena em questão foi considerada por muitos como desnecessária. Happy birthday, Mr. President. Independentemente das opiniões, a cena destaca a tensão crescente entre Skyler e Ted, além de evidenciar as dinâmicas complicadas em seu relacionamento com Walter White, algo que é muito marcante na série. No episódio
Prochai Livushka, da terceira temporada de Os Sopranos, os produtores enfrentaram o desafio de lidar com a ausência da atriz Nancy Marchand, que interpretava Lívia Soprano e faleceu antes das filmagens. Para manter a continuidade da narrativa, eles optaram por criar uma cena utilizando computação gráfica para representar Lívia. Essa abordagem envolveu a combinação de gravações anteriores da atriz com técnicas de computação gráfica, resultando em uma representação que muitos espectadores consideraram artificial e desconcertante. A cena gerou críticas devido à qualidade da computação gráfica, que alguns acharam inferior e incapaz de capturar a presença da atriz de forma convincente. Muitos fãs da série e telespectadores citaram que a produção poderia ter encontrado alguma outra alternativa para lidar com a situação. Uma das mais comentadas seria criar algum enredo no qual a personagem perdesse a vida na série ou sumisse por algum motivo. Para muitos, isso seria melhor do que colocá-la em uma computação gráfica mal feita diante da tela. No episódio 8 da sexta temporada de Game of Thrones, intitulado No One, Arya Stark é perseguida por Waif em uma cena bastante criticada. Muitos fãs compararam essa sequência a uma perseguição de desenho animado devido à sua execução e ao tom destoante em relação ao restante da série. As críticas se concentraram na falta de realismo e na forma como a cena foi conduzida, o que gerou discussões sobre a coerência narrativa e a caracterização de Arya nesse ponto da trama. Montagens feitas por internautas mostram a cena com uma música típica de desenho animado ao fundo e realmente fica bem coerente com o que acontece na tela. Game of Thrones. Apesar de seu sucesso absoluto, sendo considerada uma das maiores e melhores produções de todos os tempos, é muito criticada pelas temporadas finais, onde se destoou completamente do começo, com um roteiro e desfecho considerados ruins pela maioria. No episódio 11 da primeira temporada de Lost, intitulado All the Best Cowboys Have Daddy Issues, ocorre uma cena intensa em que Jack Shephard, interpretado por Matthew Fox, tenta desesperadamente salvar seu amigo Charlie Pace, vivido por Dominic Monaghan. Após encontrar Charlie enforcado por Ethan Rom, Jack inicia manobras de ressuscitação cardiopulmonar agressivas, e perdendo as esperanças de reanimar o amigo, ele começa a desferir socos contra o mesmo. Alguns espectadores questionaram a veracidade médica da cena, considerando as técnicas utilizadas por Jack como pouco ortodoxas e potencialmente prejudiciais, ainda mais se analisarmos que o personagem de Jack se trata de um médico. Apesar da cena polêmica e criticada, a sequência também foi muito elogiada por sua carga emocional e pela atuação convincente de Fox, destacando o comprometimento de Jack em salvar vidas, mesmo sob circunstâncias extremas. No episódio 18 da terceira temporada de Arquivo X, intitulado Teso dos Bichos, os agentes Fox Mulder e Dana Scully investigam uma série de mortes misteriosas que ocorrem após a chegada de um artefato antigo a Boston. Durante a investigação, eles descobrem um túnel subterrâneo repleto de ratos e encontram os corpos das vítimas desaparecidas. Nesse ambiente, Scully é atacada por um gato com a boca ensanguentada, seguido por outros felinos agressivos que avançam sobre os agentes. Eles conseguem escapar por uma abertura usada anteriormente pelos ratos. A cena em que os agentes são atacados por gatos domésticos foi amplamente criticada pelos telespectadores, que a consideraram genérica e pouco assustadora, tirando todo o lado imersivo e tenso que o episódio poderia causar. Os próprios protagonistas da série, David Duchovny e Gillian Anderson, expressaram descontentamento com o episódio, apontando que os gatos não transmitiam a ameaça pretendida, o que comprometeu a atmosfera de suspense característica da série.
O episódio final de 2.5 Men, intitulado Of Course He's Dead, foi ao ar em 19 de fevereiro de 2015 e gerou uma polêmica significativa entre os fãs e críticos. A trama revela que Charlie Harper, personagem de Charlie Sheen, estava vivo após ter sido presumido morto, mas ele não aparece diretamente na tela. Em vez disso, é representado por um dublê visto apenas de costas. A ausência de Sheen e a abordagem metalinguística do episódio, que incluiu referências diretas às disputas entre o ator e o criador da série, Chuck Lorre, foram pontos centrais das críticas. O episódio termina com um piano caindo sobre o dublê de Charlie, seguido por uma cena de Lorre dizendo "winning", o to swing, uma referência sarcástica ao bordão popularizado por Sheen. Muitos espectadores consideraram o final insatisfatório e desrespeitoso, sentindo que ele não fez jus ao legado da série, que sempre foi considerada por muitas pessoas como uma das melhores na categoria humorística. Uma inconsistência e confusão no diálogo dos personagens na primeira temporada de The Big Bang Theory chamaram a atenção dos telespectadores, que repararam a situação e começaram a comentar o erro na internet. Em uma determinada cena, os personagens mencionam que o elevador do prédio em que moram está quebrado há 2 anos. No entanto, em um episódio posterior, um flashback revela que o incidente que causou a quebra do elevador ocorreu 5 anos antes. Essa discrepância temporal gerou discussões entre os fãs sobre a continuidade da série. Muito provavelmente tenha sido um erro de continuidade que acabou não passando despercebido, e os fãs repercutiram o momento, tornando-o um dos deslizes mais comentados, assim como já vimos em outras produções. Alguns fãs também chegaram a defender a ideia de que a intenção seria mostrar que o personagem que citou o tempo errado estava apenas esquecido ou tentava amenizar a situação diminuindo o tempo, mas foram rebatidos por outros internautas que lembraram que o personagem em questão é muito inteligente e muito provavelmente não cometeria esse tipo de erro. Os personagens Marco e Leonel Salamanca, conhecidos como os primos em Breaking Bad, foram alvo de críticas por parte de alguns espectadores devido à sua caracterização distinta. Enquanto a série é amplamente reconhecida por suas atuações realistas e dramáticas, os primos se destacam por sua natureza silenciosa e implacável, o que alguns consideram destoante do restante do elenco. Essa representação foi percebida por alguns como excessivamente caricatural, não se alinhando com a profundidade e complexidade dos demais personagens da série. A escolha de retratá-los como quase mudos e extremamente letais foi intencional, visando criar uma aura de mistério e ameaça. No entanto, essa abordagem gerou debates sobre sua eficácia dentro do contexto realista que Breaking Bad geralmente apresenta. Alguns fãs expressaram descontentamento com a falta de desenvolvimento dos primos, sentindo que sua caracterização simplista não correspondia ao padrão narrativo estabelecido pela série. Segundo algumas informações, a decisão de mantê-los quase silenciosos pode ser interpretada como uma escolha estilística para enfatizar sua natureza implacável e a cultura de violência em que estão inseridos. Scare Tactics foi um programa de televisão que se destacou por suas pegadinhas elaboradas e assustadoras, em que as vítimas, geralmente atores, eram colocadas em situações aterrorizantes. O programa alcançou grande sucesso e influenciou a criação de conteúdos semelhantes, especialmente no YouTube, onde criadores passaram a produzir pegadinhas mais intensas, inspiradas no formato do show. Essa tendência levou a uma proliferação de vídeos de scare pranks na plataforma, refletindo a influência duradoura de Scare Tactics na cultura das pegadinhas online e, claro, gerando certas críticas por toda essa influência que para muitos não foi nada positiva. Muitos telespectadores e internautas argumentaram que o programa incentivava comportamentos que poderiam causar traumas ou situações perigosas, especialmente quando imitadas por pessoas sem a devida preparação ou consideração pelas consequências.
No final da primeira temporada de American Gods, o personagem Sr. Wednesday revela ser Odin, o deus nórdico da guerra, poesia, morte e conhecimento. Embora essa revelação seja central para a narrativa, alguns telespectadores criticaram a execução da cena, considerando-a previsível ou mal desenvolvida. Muitos citaram a sequência como desnecessariamente brega e mal elaborada. Além disso, a computação gráfica para ilustrar o momento também não teria sido bem feita, o que deixou a situação ainda menos imersiva, destoando completamente do restante da série, que introduziu outros deuses de maneira bem mais construtiva. Uma outra crítica foi que ao longo da série, muitas pistas indicavam a verdadeira identidade de Wednesday, como sua associação com corvos e sua falta de um olho, ficando quase claro de quem ele se tratava. Por isso, a revelação, além de não ter tanto impacto, foi considerada muito mal construída. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.